Então nós criamos 6 passos, iniciando pelo passo 0, que é o preparo da musculatura, para que a gente possa então fazer todo o processo de planejamento da nossa reabilitação oral. Vamos para o passo 0, né, que seria o preparo da musculatura. Nós vamos trabalhar esse preparo da musculatura com a associação de um desprogramador neuromuscular que gera uma descarga elétrica, um estímulo elétrico e que faz com que essa musculatura leve a articulação para o lugar. Então, todo posicionamento articular, quem faz é a musculatura. Se eu tenho uma diferença de tonicidade da musculatura de um lado para o outro, em relação ao outro, eu posso ter diferença de posicionamento. E essa descarga elétrica vai equilibrar essa força, vai colocar o que chama de uma contração de tônus, uma contração isométrica. E com isso, naturalmente, esse músculo vai levar a articulação para as suas cavidades, de forma passiva e efetiva. E aí, nós trabalhamos nessa condição com o TENS, que é um aparelho muito utilizado na fisioterapia, né? E nós trouxemos esse aparelho para a odontologia. Ele vai promover uma neuroestimulação elétrica transcutânea sobre a pele, chegando na musculatura, vai oxigenar essa musculatura e vai reposicionar essas fibras. A partir do momento que a gente trabalha esse músculo, ele, através dessa estimulação elétrica, vai contrair e levar a articulação para o lugar sem a força dele. Ou seja, o estímulo é que vai fazer ele contrair. Ele não precisa utilizar a força dele, que ele possui, para poder levar a articulação para o lugar. É nesse momento que a gente equilibra a musculatura, mesmo, né, tendo forças diferentes. Por exemplo, se o paciente mastiga mais de um lado do que do outro, ele vai ter um masseter um pouco mais hipertrófico de um lado em relação ao outro. Teoricamente, ele tem uma força maior de um lado em relação ao outro. Então, se eu faço uma manipulação na mandíbula do paciente, imprimo uma força para tentar levar essa mandíbula para uma relação chamada de relação cêntrica, o posicionamento fisiológico da mandíbula, esse músculo vai gerar uma força contrária na sua mão, né? E muitas das vezes, se eu tenho uma contração maior de um lado em relação ao outro... É o caso do paciente que morre de forma unilateral, né? Exatamente. Né? Ou tem uma preferência de mastigação, né? Então, muitas das vezes, eu não vou conseguir levar esse paciente para uma posição articular correta. É o que muitas vezes acontece aí, né? Eu reabilito o paciente e o paciente começa a ter instabilidade e a fraturar trabalhos. Por quê? Porque aquela posição que você acha que era a posição de relação central, a ideal, não era, porque ele tinha uma diferença de contração muscular e essa manipulação, muitas das vezes, levou a uma posição que não é a correta. Então, a neuroestimulação vai fazer com que o músculo contraia sem a força dele, através do estímulo elétrico, né? E ele vai levar a articulação de maneira equilibrada para o lugar. Por isso que a gente utiliza o TENS.